Olá pessoal, esse é mais um vídeo rápido sobre como executar alguns procedimentos básicos no QuantoGIS. Nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer a união de tabela com uma camada do tipo Shapefile. Tá? Então, primeiro nós vamos trazer para o QuantoGIS ou importar a tabela, os dados vetoriais dos municípios paraibanos provenientes do IBGE, estão aqui, tá? E nós vamos usar os dados do tipo CSV, no formato CSV, que é aquele dado separado por vírgula, que contém a população desses municípios, de acordo com o censo de 2010. Tá? Então esse é o arquivo que será utilizado, né? O arquivo CSV, que tem a população dos municípios, que está nesse formato. Perceba que na primeira linha nós temos o cabeçalho, né, separado por ponto e vírgula, ou seja, nós temos municípios separado por ponto e vírgula, em seguida código, ponto e vírgula, gentílico, ponto e vírgula, população 2010, ponto e vírgula, e área da unidade territorial em quilômetros quadrados, também separado por ponto e vírgula. A partir da segunda linha nós temos todos os dados, né? Então temos o município, o código, o gentílico, que é isso aqui, tá? A população e a área da unidade territorial em quilômetros quadrados. E assim nós temos para todos os municípios da Paraíba. Tá? Então a ideia é juntar esse documento CSV, esse arquivo CSV, com o arquivo Shapefile, que é a camada que nós temos lá no QuantoGIS. Tá? Então a gente volta aqui para o QuantoGIS e insere uma camada de texto delimitada. Então nós vamos procurar onde está localizado esse arquivo. Ele está aqui, ó. Eu vou abrir. Então, quais configurações já predefinidas? Ele reconhece que temos um delimitador personalizado e esse delimitador é o ponto e vírgula. Tá? Opção de registro e opção de campo, a gente não mexe. Tá? E na definição da geometria, esse é um texto sem geometria, ou seja, ele não tem uma coluna para latitude e longitude, ou para x e y, para determinar a localização desses dados. Tá? Então a ideia aqui é o seguinte: nós temos uma coluna chamada código, tá? Que é exatamente a coluna que vai coincidir quando a gente abre aqui a tabela de atributos dos municípios do Shapefile, que vai coincidir exatamente com o código do município determinado pelo IBGE. Então esse é o campo em comum entre as duas camadas que vai nos permitir fazer essa junção, tá? Então primeiramente eu vou renomear isso aqui para ficar legível e vou consertar a codificação desses dados para que os acentos apareçam normalmente. Tá? Então, em geral, aqui eu venho para o TF8, ok, e agora eu faço a junção. Propriedades, percebo que antes de fazer a junção, eu vou mostrar aqui que a tabela de atributos só tem realmente duas colunas, tá? Nome do município e o código. Então, eu acesso as propriedades, venho em uniões e acrescento aqui uma união. Tá? E eu quero unir com a camada população e os campos em comum são exatamente código e cd_geo_cmu, que corresponde ao código lá na camada municípios. Ok? Então, quando eu fizer essa união, deu tudo ok, e abrir novamente a tabela de atributos, agora eu tenho todas as populações, né, em cada município. Ok? Então é assim que se faz uma união de tabelas com uma camada Shapefile.